Olá, meu nome é Levi e meu cunhado, Theo, que era casado com minha irmã Clarice, disse a minha esposa que estava apaixonado por ela. Isso levou a uma série de descobertas horríveis em nossa família. Ontem, do nada, meu cunhado pediu para se encontrar com minha esposa Lina para almoçar. Ele disse que havia algo que precisava conversar com ela. Quando minha esposa me contou sobre o convite, ela parecia confusa, mas não muito preocupada. Você acha que é sobre sua irmã? Ela perguntou, franzindo a testa. Talvez eles estejam tendo problemas e ele queira obter uma perspectiva feminina sobre as coisas. Achei toda a situação estranha. Theo nunca tinha procurado minha esposa dessa forma antes, mas ele frequentemente mandava mensagens para ela e outros membros da família por razões triviais. Então eu não pensei muito nisso. Afinal, éramos uma família muito unida e não era incomum nos apoiarmos em momentos difíceis. Vai descobrir, eu disse, afastando minha inquietação inicial. Minha esposa concordou, decidindo se encontrar com ele em um café perto de seu escritório no dia seguinte. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para o trabalho, ela mencionou o almoço novamente. Ainda não sei sobre o que é isso, ela disse, com um toque de preocupação na voz. Eu a tranquilizei, dizendo que provavelmente não era nada sério. Apenas ouço o que ele tem a dizer e, se for algo com qual precisarmos ajudar, resolveremos juntos, eu disse. O café estava movimentado, cheio do público habitual da hora do almoço, e minha esposa se sentiu um pouco mais à vontade por estar em um ambiente tão público. Ela chegou um pouco mais cedo, encontrando uma mesa perto da janela onde podia ficar de olho na rua. Theo chegou alguns minutos depois, parecendo mais nervoso do que ela já o tinha visto. Eles trocaram as formalidades habituais, falando sobre o trabalho e as crianças por alguns minutos. Mas então, assim que a comida chegou, ele respirou fundo e começou a dizer o que realmente tinha vindo dizer. Ele começou a elogiando, dizendo quão bonita ela estava. No início, ela pensou que ele estava apenas sendo educado, mas então ele continuou. Ele disse a ela como ela sempre foi a luz na vida dele, como ela o fazia sentir coisas que ele nunca tinha sentido antes. Foi amor à primeira vista, ele disse, com a voz tremendo levemente. Eu te amo desde o momento em que coloquei os olhos em você. Se você fosse minha, eu te trataria como a rainha que você é. Eu te daria tudo o que você merece. Minha esposa ficou chocada. Ela o encarou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Esse homem, meu cunhado, casado com minha irmã e pai de 2 filhos, estava se declarando para minha esposa. Ele exagerou, fazendo promessas grandiosas sobre como a vida seria diferente se eles estivessem juntos. Ele continuou dizendo como ele guardou esses sentimentos por anos, como ele observava e admirava de longe, sentindo cada vez mais que eles estavam destinados a ficar juntos. Ela tentou interromper para dizer a ele que estava cometendo um grande erro, mas ele continuou falando por cima dela, quase como se tivesse ensaiado esse discurso 1000 vezes em sua cabeça. Vale lembrar que esse homem sempre teve uma relação amigável com minha esposa. Nossa família se vê com frequência, já que somos muito unidos. Ele sempre foi o tio divertido para nossos filhos, o cara que está em todos os churrascos da família, em todos os jantares de feriados. Ele manda mensagens para minha esposa frequentemente, mas sempre sobre coisas triviais, horários das crianças, eventos familiares, coisas assim. Nada de natureza sexual, nada que levantasse suspeitas. De fato, ele também manda mensagens e liga para minha mãe. Eles têm uma relação amigável e nenhum de nós jamais pensou nada disso. Para nós, ele sempre foi apenas um bom sujeito, alguém em quem confiávamos implicitamente. Portanto, ouvir a Lina me contar isso foi como um soco no estômago. Minha esposa não deixou ele terminar. Ela se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no chão, e saiu. Ela estava tremendo quando me ligou, contando tudo o que havia acabado de acontecer. Enquanto ela estava no telefone comigo, as mensagens dele começaram. Primeiro, foram pedidos de desculpas, dizendo que ele não quis dizer isso, que acha que foi só uma paixão e que estava arrependido por tê-la deixado desconfortável. Mas o estrago já estava feito. Ela saiu do trabalho mais cedo para vir para casa e conversar comigo sobre isso, com o telefone dela vibrando incessantemente com as ligações e mensagens dele. Eu disse a ela para atender uma das ligações dele e colocar no viva voz para que eu pudesse ouvir. Theo estava chorando, implorando para que ela não contasse a Clarice, minha irmã. Ele continuava dizendo que foi um erro, que ele interpretou mal os sinais, que achou que ela sentiu mesmo. Aparentemente, quando estávamos juntos no fim de semana passado, ele pensou que minha esposa estava flertando com ele.
que eles tiveram um momento a sós na nossa cozinha onde ele sentiu uma conexão. Minha esposa é bem direta e, suponho, isso pode ser interpretado como flerte, mas isso está além de qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Ele perguntou se ela tinha me contado, e eu respondi que sim, pois estava no viva voz. Então ele começou a implorar para mim também, pedindo para mantermos isso em segredo. Isso continuou por um tempo, ele implorando e nós ouvindo. Minha principal pergunta era se ele tinha traído minha irmã antes. Ele jurou que não, jurando pela vida dos filhos que era só minha esposa. Ele disse que eu deveria entender que era ela. Só ela. Nesse ponto, eu já tinha ouvido o suficiente. Eu disse a ele que não faria nada naquela noite e que ligaria para ele no dia seguinte. Agora estamos com essa bagunça. Sem saber o que fazer em seguida, minha esposa diz que deveríamos ir lá agora e contar a minha irmã. Mas a ideia de destruir a família da minha irmã está me matando. Pensar no que isso vai fazer com minhas sobrinhas me dá vontade de vomitar. Sei que o certo a fazer é contar a Clarice, mas também estou pensando na minha esposa. Não é culpa dela, mas certamente haverá ressentimento por parte da minha família. Mesmo que minha irmã não se divorcie dele e eles se reconciliem, não consigo ver como seremos capazes de estar juntos de novo como antes. Se é que conseguiremos. Todo esse episódio pode destruir minha família. Eu não dou a mínima para ele. Ele tentou destruir minha família, mas me importo com todos os outros. Pouco depois da meia-noite, recebi uma ligação da minha irmã. Ela parecia chateada e disse que precisava me contar algo. Meu coração afundou quando ela explicou que seu marido veio até ela em lágrimas, alegando que minha esposa havia tentado começar um caso com ele. Ele criou uma história onde minha esposa foi a instigadora, tentando transferir toda a culpa para Lina. Mal pude acreditar no que estava ouvindo. Imediatamente, disse a minha irmã que não era o caso e assegurei a ela que iria direto para lá. Essa situação precisava ser resolvida cara a cara, não pelo telefone. Desliguei, com um senso de urgência, liguei para meus pais. Acordei minha mãe e meu pai, explicando o que estava acontecendo em frases curtas e rápidas. Meu pai ficou furioso, minha mãe parecia chocada, mas resoluta. Eles concordaram em ir para a casa da minha irmã para cuidar das crianças, oferecendo o apoio que ela desesperadamente precisaria agora. Em seguida, liguei para meu irmão mais novo. Ele atendeu sonolento, a confusão dando lugar à preocupação enquanto eu explicava. Ele prometeu vir para nossa casa e ficar com nossos filhos, garantindo que eles não ficassem sozinhos durante essa turbulência. Sua presença calma e firme seria um conforto para eles. Enquanto isso, minha esposa já estava juntando suas coisas, o rosto pálido e abatido. Ela temia confrontação, mas sabia que era necessária. Saímos de casa apressadamente, e o caminho até a casa de Clarice parecia mais longo do que realmente era. O silêncio no carro era pesado, ambos perdidos em nossos pensamentos. Quando chegamos, a cena era ainda mais tensa do que eu imaginava. Minha irmã estava na varanda com Theo. Quando nos aproximamos, ele parecia derrotado, os olhos baixos, a postura curvada em desespero. Ele sabia que tínhamos as mensagens e os áudios, a prova inegável de sua traição. Eu realmente não sei o que ele esperava conseguir ligando para minha irmã no meio da noite com suas mentiras. Talvez ele pensasse que poderia controlar a narrativa para se salvar, mas foi um esforço inútil. Enquanto nos aproximávamos, a tensão no ar era palpável. Minha esposa estava tremendo, o rosto uma máscara de raiva controlada e dura. Ela entregou o telefone à minha irmã sem dizer uma palavra. Minha irmã o pegou, as mãos firmes, mas os olhos queimando com uma mistura de fúria e dor. Ela começou a rolar as mensagens, sua expressão endurecendo a cada uma que lia. Então, ela ouviu os áudios, as evidências condenatórias das declarações dele e as recusas dela. Antes que ela pudesse dizer algo, meu cunhado começou a soluçar. Esse é um homem que entra em edifícios em chamas, que enfrenta o perigo diariamente sem hesitar. Vê-lo assim, quebrado e vulnerável, era desconcertante. Seus choros eram profundos e cheios de arrependimento e medo. Era uma cena quase surreal. Um bombeiro grande e forte levado ao chão por suas próprias ações. O rosto da minha irmã permaneceu impassível, uma máscara de resolução firme. Ela sempre foi durona, mas naquele momento, ela estava inflexível. Ela esperou ele terminar, o silêncio dela mais poderoso do que qualquer palavra. Quando ele finalmente se acalmou, ainda soluçando com os resquícios de seus choros, ela falou: "Faça as malas e vá embora", disse ela, com a voz fria e clara. "Eu não suporto olhar para você."
Ele tentou argumentar, implorar, mas ela não estava disposta a ouvir. Pare! Ela cortou suas palavras. Não há nada que você possa dizer que vai melhorar isso. Ela se virou, caminhou até minha esposa e a puxou para um abraço. Foi um momento de solidariedade entre elas, um pequeno conforto no meio desse pesadelo. Elas são amigas desde a faculdade, e a força do vínculo entre elas era evidente. Foi um alívio ver que, apesar de tudo, elas estavam juntas nessa. Isso me deixou sozinho com meu cunhado. Ele estava um desastre, o rosto vermelho e inchado de tanto chorar, os ombros caídos. Ele me olhou, os olhos implorando por algum tipo de compreensão ou perdão, mas eu não tinha nada para oferecer. Ele tentou falar, a voz trêmula, mas eu o cortei. Você precisa ir embora, disse firmemente. Essa bagunça é sua, você precisa lidar com as consequências. Ele assentiu, derrotado, e lentamente entrou para arrumar suas coisas. Clarice ficou com Alina, as duas conversando baixinho, apoiando-se uma na outra. O resto da noite foi um borrão de conversas e planos. Todos nos unimos em torno da minha irmã, ajudando-a a descobrir o que fazer a seguir, como proteger seus filhos das consequências. Minha irmã começou a questionar minha esposa, tentando entender por que o marido dela pensou que isso poderia dar certo. Ele deve ter tido algum motivo para acreditar que ela retribuía seus sentimentos. Minha irmã insistiu que não havia problemas no casamento deles. Tudo estava normal. Alina estava chorando a essa altura, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela tentava fazer sentido da situação. Não tem nada que você não tenha visto, disse ela, com a voz trêmula. Ela entregou o celular à minha irmã novamente, e juntas, elas passaram por cada mensagem de texto enviada nos últimos 2 anos. Leram cada uma cuidadosamente, procurando qualquer indício de comportamento inapropriado, mas não havia nada. Minha esposa estava apenas sendo ela mesma. Ela tem uma personalidade brincalhona, sempre fazendo piadas e provocando. É parte do que a torna tão amável e acessível. Meu cunhado tem um senso de humor semelhante, e eles sempre se provocaram de uma maneira leve e inofensiva. Ela faz o mesmo com minha mãe e meu irmão mais novo. É assim que ela interage com as pessoas. O único incidente que minha esposa conseguiu pensar que poderia ter sido mal interpretado aconteceu no fim de semana passado. Ela tentou recontar, tentando descobrir onde as coisas deram errado. Estavam todos juntos em nossa casa e ela e meu cunhado chegaram à geladeira ao mesmo tempo. Eles brincaram sobre quem chegaria primeiro, rindo enquanto faziam isso. Ele deixou ela ganhar, mas então ele colocou a mão ao redor da cintura dela para pegar uma cerveja, movendo a mão lentamente. Ela admite que, naquele momento, a maneira como ele fez isso pareceu um pouco inapropriada. Foi um sentimento passageiro e ela ignorou, não querendo fazer disso um grande problema. Ela se pergunta agora se seu silêncio deu a ele alguma esperança equivocada. Clarice o viu, a expressão suavizando. Ela não culpa minha esposa por nada disso. A conhece bem o suficiente para entender que sua natureza brincalhona não é um convite para algo mais. Não é sua culpa, ela segurou, e minha esposa sentiu, embora a culpa ainda permanecesse. À medida que terminaram de ler as mensagens, ficou claro que nunca houve qualquer atração mútua, nenhum sinal escondido ou flerte secreto. Alina estava apenas sendo ela mesma e meu cunhado pegou isso e distorceu para algo que não era. A realização de que esse mal-entendido causou tanta dor é quase insuportável, mas pelo menos, por enquanto, a crença da minha irmã e minha esposa permanece intacta. Então, minha irmã começou a vasculhar o MacBook dele para ver o que mais ela não sabia. Ela estava com raiva e frenética a essa altura, as mãos tremendo enquanto digitava. Ela adivinhou a senha e, na terceira tentativa, conseguiu. Com uma respiração profunda, começou a procurar nos arquivos dele por algo que pudesse esclarecer mais esse pesadelo. Não demorou muito para que ela encontrasse algo perturbador. Ali, enterrado em uma pasta com um nome inofensivo, estavam várias fotos de Alina. Elas datam de anos atrás e o que é ainda mais perturbador é que sempre eram fotos isoladas, apenas dela, nunca em grupos ou momentos familiares espontâneos. Minha irmã clicou nelas, a raiva dela se transformando em um horror frio e crescente. Um conjunto de fotos se destacou. Alguns anos atrás, fizemos uma viagem de casais para o Caribe. Foi uma das raras férias sem as crianças e minha esposa. Sentindo-se mais relaxada num ambiente exclusivo para adultos, usou um biquíni. Ela geralmente não usa, preferindo roupas de banho mais modestas, mas dessa vez, ela se sentiu confortável o suficiente para fazê-lo. Havia provavelmente 50 fotos dela naquele biquíni.
cada uma tirada sem conhecimento dela. O rosto da minha irmã empalideceu enquanto ela deslizava pelas fotos. Ficou claro que ele vinha tirando essas fotos secretamente por anos, colecionando-as obsessivamente. A realização de que ele estava nutrindo essa fixação, escondido nas sombras dos eventos familiares, fez um arrepio percorrer sua espinha. Isso agora entra no território de uma ordem de restrição? Ela perguntou quase sussurrando. Isso tomou um rumo assustador, muito além do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. A linha entre o inapropriado e o francamente perturbador foi cruzada. Ela nos chamou, mostrando as fotos. Minha esposa ofegou, levando a mão à boca em choque. Ela não fazia ideia de que ele estava fazendo isso, nem suspeitava de sua obsessão. Minha irmã, com a raiva agora temperada por um profundo sentimento de traição, começou a falar sobre os próximos passos. Ação legal, proteção para seus filhos e uma ordem de restrição, todas as possibilidades que precisavam ser consideradas agora. Todos nós estávamos abalados com essa nova descoberta. O homem que pensávamos conhecer, em quem confiávamos como marido, pai e cunhado, revelou um lado de si que era sombrio e perturbador. Não era mais apenas uma questão de paixão, era algo muito mais sinistro. Infelizmente, o problema continuava. Clarice concordou em falar com Theo na noite passada e deixá-lo explicar-se. Ela estava determinada a descobrir toda a verdade e decidiu envolver minha esposa diretamente para garantir que não haveria mentiras ou meias-verdades. Eles marcaram uma chamada de vídeo com minha esposa, e eu escutei fora da câmera, meu coração batendo acelerado com uma mistura de raiva e medo. Clarice, sempre meticulosa, gravou toda a conversa para garantir. Assim que a ligação começou, a tensão era palpável. Theo parecia exausto, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele começou hesitante, a voz trêmula, mas conforme falava, a verdade começou a emergir, e a história se desdobrou de uma maneira que nenhum de nós havia antecipado completamente. Ele admitiu que estava obcecado por Alina há anos. Começou no dia em que a conheci, confessou, com a voz quase inaudível. Ele continuou explicando que foi durante uma daquelas primeiras reuniões em que Clarice, ansiosa para apresentar seu novo namorado aos amigos, o levou junto. Alina e eu estávamos namorando na época, mas ele a conheceu antes de me conhecer. No início, ele achava que seus sentimentos eram puramente físicos, uma simples paixão que poderia ignorar. Mas, com o tempo, e conforme passava mais tempo ao redor dela, percebeu que era mais do que isso. Ele se fixou na personalidade dela, no riso, na maneira como ela interagia com todos ao seu redor. Ele descreveu momentos em que se pegava observando, cativado por sua presença, mesmo quando ela estava apenas sendo ela mesma, brincalhona e gentil. Detalhou como tentou suprimir esses sentimentos, convencendo-se de que eram inofensivos. Mas, com o tempo, sua obsessão cresceu. Ele começou a encontrar maneiras de estar perto dela com mais frequência, oferecendo-se para ajudar em eventos familiares, inventando desculpas para enviar mensagens sobre coisas triviais. Foi um processo lento e insidioso que, eventualmente, o levou ao ponto em que se sentiu compelido a confessar seus sentimentos, iludindo-se ao acreditar que ela poderia sentir o mesmo. Clarice ouviu tudo, o rosto uma máscara de raiva contida e desespero. Ela não interrompeu, deixando cavar sua própria cova com cada palavra. Minha esposa, por outro lado, estava visivelmente abalada, ouvindo quanto isso vinha acontecendo, o quanto sua obsessão era profunda, era quase demais para suportar. Quando ele terminou, houve um pesado silêncio. Minha irmã finalmente falou, a voz fria e controlada. O que fez você pensar que Alina deixaria meu irmão por você? Ela perguntou, os olhos fixos nele. Ele gaguejou, lutando para encontrar as palavras certas. Mencionou a suposta atração mútua, os momentos que ele interpretou erroneamente como sinais de reciprocidade. Alina e Clarice explodiram nesse ponto, sua raiva e frustração reprimidas transbordando. Houve muitos palavrões, muitos gritos, a emoção crua de traição e dor vinda à tona. Toda essa situação foi uma fantasia distorcida do meu cunhado, uma ilusão perigosa que quase destruiu nossa família. A ligação foi encerrada abruptamente quando minha esposa, tremendo e angustiada, desligou porque estava preocupada comigo. Ela se voltou para mim, os olhos arregalados de medo e confusão. Foi unilateral. Ela me assegurou, a voz trêmula. Eu acreditei nela, sempre acreditei. Mesmo que, em algum momento, ela tivesse achado-lhe fisicamente atraente, eu sabia que ela nunca agiria sobre isso. Ela é séria sobre confiança e fidelidade. Algo que deixou claro desde o início do nosso relacionamento.
Eu me lembro de observá-la uma manhã enquanto ela se vestia, admirando-a sem dizer uma palavra. Ela percebeu, me deu um sorriso provocador e perguntou se eu gostava do que via. Mas então sua expressão ficou séria, quase fria. Nunca traia, ela disse, seu tom não deixando espaço para mal-entendidos, ou você nunca verá isso novamente. Ela quis dizer cada palavra, minha esposa é séria quanto à confiança. Uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir. Enquanto eu estava ali, revivendo a cena caótica na minha mente, não pude deixar de refletir sobre meu cunhado. Eu sabia que ele era um pouco convencido, sempre andando com certo orgulho, mas, meu Deus, eu nunca soube que ele pensava tão alto de si mesmo para acreditar que poderia fazer algo assim. Suas ilusões de grandeza eram impressionantes, completamente desconectadas da realidade. Mais tarde, quando o choque inicial havia começado a passar e conseguimos conversar mais calmamente, conversei com Clarice. Ela estava resoluta, determinada a proteger seus filhos das consequências das ações do marido. Ela me disse que entraria em contato com o advogado na manhã de segunda-feira para ver quais medidas poderia tomar para limitar a exposição dele às crianças. Ela queria garantir que elas fossem protegidas ao máximo possível desse caos. Quanto a mim, ele está desligado da realidade, disse ela, sua voz firme com determinação. Sua preocupação não era mais salvar o casamento, mas proteger os filhos e manter um semblante de estabilidade para eles. De qualquer forma, Tel voltou para casa ontem, não porque minha irmã o queira de volta, mas porque ela não pode legalmente impedi-lo. Apesar da confusão e da traição clara, ele tem o direito de estar na casa até que os procedimentos legais avancem. A atmosfera está tensa e desconfortável, cheia de palavras não ditas e ressentimento palpável. Eles terminaram, e acho que ele percebe isso agora. Há um olhar vazio em seus olhos, como se entendesse que qualquer esperança que ele tinha de salvar o casamento se foi. O advogado disse a minha irmã que, como o comportamento do meu cunhado nos últimos dias foi documentado, há uma boa chance de que ela obtenha a guarda total das crianças. As mensagens de texto, os e-mails e a coleção perturbadora de fotos pintam um quadro claro de sua obsessão e instabilidade. Ele nem parece querer lutar contra isso. É como se soubesse que perdeu tudo e está cansado demais para batalhar. Minha irmã não vai ficar bem. Ela é mais forte do que parece e qualquer amor que ela tinha por ele se foi. Ela se move pela casa com um ar determinado, com foco agora totalmente em seus filhos e no futuro deles. Ela não parece estar arrasada com isso, mas sim alguém que finalmente viu a verdade e está pronta para seguir em frente. As crianças ainda não sabem o que aconteceu, elas sentem que algo está errado, mas não conhecem os detalhes. Meu cunhado nunca estava muito presente quando as crianças estavam em casa. Ele frequentemente dormia na estação de bombeiros, fazendo turnos duplos e horas extras. Sua ausência era uma constante em suas vidas, uma lacuna silenciosa, mas sempre presente, a qual eles se acostumaram. No entanto, certamente será difícil para eles quando souberem que vai acontecer. A estabilidade de seu lar, a presença dos pais, mesmo que fragmentada, mudará. Clarice está preparada para isso. Ela já falou com um psicólogo infantil para ajudar as crianças a lidar com as inevitáveis perguntas e emoções que surgirão. Ela está pronta para ser mãe e pai, para fornecer a elas o amor e o apoio de que precisarão. Quanto a Theo, ele fica no quarto de hóspedes, uma figura silenciosa em uma casa que não parece mais ser seu lar. Ele parece resignado ao seu destino, passando pelos procedimentos, mas sem verdadeira luta. É uma visão triste e deplorável, mas minha simpatia é limitada. Alguns dos meus amigos disseram que deve haver mais mulheres. Alguém tão obsessivo quanto meu cunhado não poderia ter se fixado em apenas uma pessoa. Mas, pelo que sabemos, não houve mais ninguém. É realmente apenas a obsessão com minha esposa. Sua fixação nela tem sido singular e intensa, não deixando espaço para mais ninguém. Depois que tudo veio à tona, minha esposa bloqueou o número dele, tentando criar alguma distância e se proteger de suas investidas indesejadas. Mas, na mesma noite em que ele voltou para casa, ele enviou um e-mail para minha esposa de uma conta que acabará de criar. Começou com um pedido de desculpas aparentemente sincero, mas rapidamente tomou um rumo mais sombrio. Ele começou dizendo que nunca teve a chance de terminar no restaurante naquele dia, insinuando que havia mais para confessar. Então, ele lançou parágrafos e mais parágrafos sobre todas as coisas que ele ama em Alina. Ele detalhou a desesperança que sentiu, as emoções esmagadoras que o levaram a agir de forma irracional. Recontou cada pequeno detalhe que admirava nela. Seu sorriso, seu riso, a maneira como ela interagia com os outros. Foi perturbador, para dizer o mínimo, ver sua obsessão exposta tão claramente.
Ele mencionou novamente a suposta atração mútua, insistindo que havia uma tensão sexual palpável entre eles que ele sempre sentiu. Ele estava delirante, confundindo a natureza amigável e brincalhona dela com algo mais. Ele pintou um quadro de uma conexão que existia apenas em sua mente, uma fantasia que ele se convenceu de ser real. O e-mail terminou com uma sessão bastante grande sobre mim. Vamos apenas dizer que eu não sabia que ele tinha uma opinião tão baixa sobre mim. Ele estava bastante certo de que eu não estava satisfazendo minha esposa adequadamente. Criticou tudo, desde minha aparência até meu comportamento, insinuando que eu era, de alguma forma, indigno dela. Suas palavras foram feitas para minar minha confiança, semear dúvidas e inseguranças. Ler o e-mail foi um soco no estômago. Ficou claro que sua obsessão por minha esposa distorceu suas percepções e alimentou seu desprezo por mim. Ele me via como um obstáculo, alguém indigno da mulher que ele colocou em pedestal. Mas, em vez de me sentir ameaçado, isso apenas solidificou minha determinação de proteger Alina e minha família de suas ilusões. Encaminhamos o e-mail para minha irmã e seu advogado. Foi mais uma evidência do seu estado instável de mente, outra peça do quebra-cabeça que mostrou como longe ele havia chegado. Este e-mail, com sua mistura de pedido de desculpas, obsessão sombria e perturbadora, pode ser suficiente para que ele seja removido da casa permanentemente. Por enquanto, minha esposa e eu estamos levando um dia de cada vez. O apoio de nossos amigos e familiares tem sido inestimável, ajudando-nos a navegar por esta situação surreal e dolorosa. Finalmente, minha esposa não está bem, mas está melhorando a cada dia. Ela se sente culpada por ter se sentido muito confortável ao redor do meu cunhado. Normalmente, ela é muito cuidadosa com a definição de limites com outros homens. Minha esposa é bastante deslumbrante e recebe muita atenção masculina. No entanto, ela se sentiu segura com meu cunhado porque ele era família e nunca pensou que ele cruzaria qualquer linha. Felizmente, ela e Clarice estão em bons termos e não parece haver ressentimento, o que é um alívio. Todos nós ficaremos bem, mas levará tempo. Minha principal preocupação durante tudo isso foi minha irmã e seus filhos. O impacto das ações do meu cunhado e suas vidas é imenso. Garantir sua proteção e bem-estar emocional se tornou nossa prioridade. As crianças, especialmente, precisam ser protegidas de situações tóxicas para manter seu senso de segurança e normalidade. Quando enfrentamos uma situação assim, é essencial agir rapidamente e de forma decisiva. Não hesitamos em reunir evidências, confrontar o problema e envolver ajuda legal para garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos. Procrastinação ou negação poderiam ter levado a mais danos. Ao final de tudo, esse incidente criou uma ruptura irreparável nos laços familiares, destruindo a confiança que antes era inabalável. Embora a família tenha tentado encontrar algum equilíbrio após as revelações, as cicatrizes deixadas por essa experiência serão duradouras. O apoio mútuo e a força de Alina e Clarice foram fundamentais para enfrentar essa tempestade, mas todos sabiam que a dinâmica familiar jamais seria a mesma. O episódio serviu como um lembrete doloroso de como um único ato de desespero e egoísmo pode desmoronar anos de confiança e destruir o que parecia ser uma família sólida e unida. Agora, resta todos seguir em frente, cada um carregando suas próprias cicatrizes e lições aprendidas, tentando reconstruir suas vidas em meio às ruínas de um pesadelo que ninguém poderia ter previsto.